Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que bom que vocês vieram compartilhar uma palavra que veio ao meu coração. Aquele que trouxe sua Bíblia, seu aplicativo, abre em Atos 2. Aleluia! Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Amém? Está escrito assim: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isto? Amém? Essa palavra veio a mim nesse sábado de vigília. Nós estávamos aqui na igreja em oração, e um momento que eu cochilei. Não sei se foi em espírito, não sei se foi sonho, visão, disso eu não sei. Mas eu estava aqui na igreja e tinha pessoas aqui na igreja que não conseguiam ficar de pé. Tamanha presença e unção do Espírito Santo aqui neste lugar. Como vai acontecer eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Pessoas não conseguiam ficar de pé de tanta unção que receberam aqui neste lugar. O Senhor está nos preparando para algo que Ele vai fazer. Ele está direcionando através do seu profeta, do seu servo, o que nós devemos fazer para que nós estejamos preparados para aquilo que vai acontecer numa data determinada. Então, irmão, vale cada jejum, sacrifício. Não é fácil jejuar, não é, mas vale a pena. Nós estamos plantando e no tempo de Deus nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. O Senhor vai fazer maravilhas, sinais miraculosos, vai capacitar cada um de nós para aquele dom que Ele tem específico para cada um de nós. Seja para pregar, seja para louvar, seja para administrar, o Senhor Ele vai nos preparar. Todo esse período que a gente vem se dedicando, buscando, jejuando, sacrificando o seu tempo, o Senhor Ele tem nos preparado, mesmo que aos nossos olhos humanos a gente não perceba, mas o nosso espírito está sendo preparado para receber aquilo que é espiritual. Então o Senhor Ele está nos preparando e algo maravilhoso vai acontecer aqui neste lugar. Igual eu disse, não sei se é visão, sonho, mas era muito real. Pessoas não conseguiam ficar de pé. Foi algo extraordinário. Eu creio que o Senhor está nos preparando e nós vamos receber aquilo que está nos reservado. Amém? Eu convido a cada um que possa se prostrar, se ajoelhar,
ficar sentado, para nós adorarmos o Senhor e orarmos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais esse dia, Pai. Por esse dia abençoado, Pai, que passamos, Pai. Obrigado, Senhor, que hoje, Pai, aqui na nossa terra, Pai, é um dia especial, o Dia das Mães, Pai. Abençoa, Pai, a cada mãe aqui, que está aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoá-las, Pai, cuidá-las, enviar os teus anjos a acamparem ao redor delas, Pai. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, Pai. Abençoa os nossos jovens, as nossas criancinhas, Pai. Eu te peço, Papai, no nome de Jesus, Pai, envia, Pai, os teus anjos e arcanjos a acamparem ao redor dos nossos jovens, Pai. Livra eles de tragédia, Pai. Livra, Pai, das más amizades, Pai. Aqueles amigos, Pai, que não provêm de Ti, Pai, que não buscam o Senhor, Pai, afasta deles, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, possa, Pai, colocar amigos de verdade ao lado dos nossos jovens, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, envia os teus anjos e arcanjos a acamparem ao nosso redor, cerca este lugar, Pai, com uma muralha de fogo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, oramos e te agradecemos nessa noite, Pai. Viemos aqui, Pai, senão para te adorar, Pai, prestar culto ao Senhor, Pai. Pai amado, Pai querido, seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Tu és o nosso convidado especial, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço nessa noite, Pai. Amém, Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Yeshua HaMashiach, Harabá, Sodokom, Levanai. Senhor, queremos te agradecer pelas mães presentes, Pai. O poder que o Senhor deu para gerar vida, Pai Santo, por meio delas, Pai. E, Pai, por meio da catia, venha ungí-las, Pai, dando livramento. Livra as mamães, Pai Santo, de morte repentina. Livra as mamães, Pai, de AVC. Livra as mamães, Pai Santo, de infarto fulminante, Pai. Eu quero, Pai Santo, a Tua bênção sobre as mamães deste humilde lugar, Pai. Abençoe essas mamães, Pai. Venha enchê-las de alegria, de felicidade, de orgulho, Pai, de renovo, Pai. Porque, Pai Santo, ali, Pai Santo também consome as energias, Pai, em preocupações, Pai. Estava ouvindo, Pai Santo, essa semana, um som que a pessoa mais ouve, que mais ama, é quando bate o portão de casa dizendo que os filhos já chegou, Pai. Então eu lhe peço, Pai, guarda também os filhos dessas mulheres, Pai, e filhas, Pai, e por meio, Pai Santo, da tua serva Katia, Pai, representando aqui as mães, Pai Santo, dessa comunidade, Pai, guarda, protege, enche com o teu Espírito Santo, Pai, que venham dias melhores, em nome de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, e abre nossos ouvidos, queremos ouvir, Pai, o teu recado para nós, em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis, capítulo 2. Quando eu me vejo aqui falando aqui na frente, os meus pastores que me conhecem, sabem que eu não conseguia nem orar. O Senhor vai capacitando a gente, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Amém? A palavra de Deus nos diz: e plantou o Senhor um jardim. Plantou aonde? No Éden. E plantou o Senhor um jardim no Éden. Eu acredito e creio que muitos conhecem que existem uma variedade de jardins. Tem uns que existem jardim de inverno. Esse jardim é localizado dentro de casa. E você pode plantar plantas de acordo com o ambiente daquele lugar. Tem jardim botânico. O jardim botânico, ele é dedicado a pesquisas. Ele é específico. Conservação de plantas. O jardim residencial, eu creio que todos conhecem, né? Na sua casa, na frente de casa, dependendo atrás. Mas você tem esse hábito de fazer algo na sua casa. Tem o jardim público também. O jardim público, você pode
plantar em lugares, parque, praças. Existe uma variedade de jardins. Mas cada jardim, ele tem as suas características, né? Tem a sua forma e tem a sua utilidade. Amém? Quando você pensa em um jardim, você pensa em qual jardim na Bíblia? Do Éden, né? O Senhor fez um jardim e colocou o homem no jardim. O jardim no hebraico significa gran, que é preservar, proteger. Lá no jardim, Deus desenvolveu o simbolismo de intimidade. É um momento de conexão com Deus. Toda vez que você vai olhar ali em Gênesis, você vai ver isso. Intimidade. Lugar de visitação do Senhor para com o homem. E Éden é deleite, alegria, satisfação, prazer. Então, quando Deus descia para falar com o homem, havia o quê? Uma alegria, havia um prazer de falar com ele. E a palavra de Deus diz que ele andava no jardim para falar com o homem. Jardim Éden, no jardim do Éden, tudo se perdeu. Ou seja, ali o homem caiu. Mas no Getsemane, Jesus veio e nos restaurou. Amém? Tudo no jardim. O jardim tem um simbolismo de intimidade com o Senhor. Jesus, quando ele orava, ele ia onde? No jardim das oliveiras, falar com o Pai. Ele ia no jardim das oliveiras, essa conexão com o Senhor, colocar a sua vida. Creio que o Senhor falava, Pai, hoje eu falei com fulano, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu imagino o Senhor falando de uma forma tão simples, aquilo que muitas vezes ele via na dificuldade das pessoas. O jardim era um lugar de intimidade. Um jardim é um lugar onde havia oração. Você sabe como o Senhor te vê? Vamos lá em Isaías 58. Aleluia. Isaías 58. Versículo 11. A palavra de Deus diz que o Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Como o Senhor vê você? Como um jardim. Amém? Como um jardim. E agora, eu gostaria que vocês abrissem lá em Cantares. Cantares 4. Versículo 12. Não quero que você leia. Eu quero que você só vai fechar os olhos. Todo mundo vai fechar os olhos. E você vai ouvir o que o Senhor quer falar com você por meio dessa palavra. Amém? Essa palavra tem que entrar no teu coração. Fecha, só deixa, depois você vai olhar. Mas eu quero só que você ouça o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém? Você é um jardim fechado,
minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de hena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que desce do Líbano. Acorde, vento forte, venha, vento sul, sopra em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Amém? O que você é para o Senhor? Você é um jardim. Você sabia que você é um jardim para o Senhor? O jardim não é um lugar comum. É um lugar que você prepara. É um lugar que você separa. É um lugar que você trata, você cuida. O jardim é um lugar que chama atenção. Por que ele chama atenção? Pelo cuidado que está tendo com aquele jardim. De início, ninguém dá crédito no jardim, né? Porque de início aquelas terras vão sendo movidas, vão sendo mexidas. Ninguém dá crédito. A terra vai sendo preparada. O jardim vai sendo formado. Porque você é um jardim, você é especial. Amém? O Senhor deseja que a sua vida seja um jardim particular. Amém? Você já percebeu a diferença de um jardim particular? Um jardim particular, ele tem um dono ou não tem? Ele tem um dono. Por quê? Aquele jardim, ele tem um dono. E eu quero falar para vocês. Tem também um jardineiro. Quem que é o nosso jardineiro? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o nosso jardineiro. É Ele que começa a mexer em coisas em nós que nós não estamos vendo. Mas Ele precisa mexer aqui, acolá, né? Deus fez o jardim do Éden e colocou um homem. A Bíblia diz que o Senhor andava e falava com o homem. Amém? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz também que havia um jardim ao lado. E quando Jesus morreu, Deus veio habitar em nós. Amém? Nos jardins Deus falava fora. Andava, falava. Quando Jesus morreu, o Senhor veio falar dentro. Você é o jardim do Senhor. 1 Coríntios 6, todos abram. Versículo 19. Fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Deus veio habitar. Ele não está mais como estava no Éden. Ele veio habitar em você. Hoje ele fala com você. Aleluia. Somos um jardim. Deus deseja que sejamos um jardim de deleite. Amém? Aonde há alegria, onde há satisfação, onde ele pode falar como ele falou quando Jesus estava sendo batizado. Este é o meu filho amado, a quem me compraço, me alegro. É isso que Deus está falando para nós. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Só que eu queria falar para vocês que quando você começa a mexer no jardim, você sabe que há um processo dentro desse jardim, não tem? E eu gostaria de... Até marquei aqui, quando eu estava preparando essa palavra, que o Senhor falou muito sobre jardim comigo durante a semana. E eu lembro que no início que eu entrei no meu trabalho, o Senhor me deixou 2 anos dentro de uma sala de uma criança de 2 anos. Criança de 2 aninhos. É o processo, né? Então, eu vou compartilhar um processo com vocês. E o Senhor, eu fiquei assim, Senhor, mas eu vim para dar aula, mas não nessa série, né? Mas me colocavam lá, 2 aninhos. No começo, a primeira semana foi tudo tranquilo, né? Mas daí entrou uma segunda semana. E da segunda semana eu falei, Senhor, eu não queria ficar aqui. Eu queria para outro. E o Senhor queria que eu ficasse ali. Porque Ele precisava resolver algo na minha alma. Eu já compartilhei com a minha mãe. Minha mãe, isso não é mistério, né? Mas como eu fui a filha mais velha, eu precisei muito cedo cuidar dos meus irmãos. Então eu não tive uma coisa de brincar. E essa área da minha vida, Deus viu que não foi bom para mim. Porque às vezes meu filho vinha para mim, mãe, vamos brincar. Eu ia brincar, mas não era muito assim. Vamos brincar, mãe. Puxava. Mas... E o Senhor falou, não. A primeira vez que eu fiquei na salinha, uma criança parou na minha frente. Vamos brincar? Eu falei, vamos brincar. Aí eu sentei no chão, ele, vamos rolar? Aí eu fiquei assim, né? Vamos rolar. E no decorrer dos tempos, o Senhor começou a trabalhar nas minhas memórias. E Ele trouxe aquela criança de 5, 6 anos, que é minha mãe, né, mãezinha? E eu sei que hoje eu falo, e eu sei que o que aconteceu comigo, eu sei que meus pais, de forma alguma, fizeram com o intuito de trazer tristeza ao meu coração, porque eles viviam uma realidade financeira. E daí eles fizeram um banquinho para mim, né, mãe? Tipo um banquinho para mim. E eu subia no fogão. Mas essas memórias estavam guardadas dentro de mim, eu não sabia. Mas o Senhor precisava arrumar em mim esses processos. Ele precisava falar, Cátia, isso aí não está bom para você. Isso você precisa tirar. Porque isso está te bloqueando em algumas coisas na tua vida. Então, a primeira fase foi essa. E daí eu comecei a ouvir choro de criança, o choro me
me trazia um desconforto. E daí ele começou a me mostrar por que o choro me trazia um desconforto. E eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu fui trocar uma criança, a criança brincou comigo e o Senhor me trouxe à memória algumas coisas e eu comecei a chorar trocando aquela criança. E o Senhor foi trabalhando comigo ali dentro, com aquelas crianças de 2 anos. O Senhor utiliza o instrumento que Ele quiser, quando Ele quer nos tratar e quer nos restaurar. Amém? Só que nós temos que estar abertos ao processo. De início eu queria correr, porque é algo doído, né? Quando começa a mexer, você não gosta muito, não. Você quer sair, me tira daqui, me tira daqui. Não, você vai ficar aqui. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e cada dia Deus foi mostrando as coisas para mim. Cate, tira isso aqui. Perdoa isso aqui. Perdoa os seus pais, que você está sentindo uma tristeza no teu coração, que você tem que liberar isso dentro de você. Coisas assim que Deus foi trazendo ao meu coração, que foi muito bom. Olha, mães, você que tem crianças pequenas, brinque com seus filhos. É algo saudável. Vocês não têm noção o que é isso. Eles falam através da brincadeira com você. Para um pouquinho, para um pouquinho. Ai, mãe, vem ver uma coisinha aqui. Vai, é um pouquinho só. Não, é um pouquinho só. Porque isso é uma fase e faz parte da criança. Isso traz para a criança, no meio da brincadeira. Eu estou fazendo um estudo, eu fiz uma pós que se chama lupopedagogia. E tem a ver com você trabalhar com crianças, com brinquedos. E mostra ali a seriedade, como é legal você... O que traz a brincadeira? A brincadeira ensina a criança a ter um limite, a respeitar o coleguinha, a saber valores. Isso é o pai e a mãe vai ensinando ali. A dividir com o coleguinha. Sabe? Às vezes a gente acha que é uma brincadeira. Mas você, tendo essa consciência que a brincadeira é algo saudável, faz isso. É algo saudável. Enfim, eu lembro que passei todo o processo de passado, perdão, e depois eu entrei numa fase que eu falei, nossa, como é legal ser criança. Ali Deus falou, tá vendo? E o Senhor foi falando comigo. Gente, eu amo aquele nível 2. Eu amo aquele lugar. Aquelas crianças, elas falam com você. Eles são desse tamanho assim, ó. E eu conheço no olhar, quando a criança, quando chega, solta da mãe, vem pro teu colo, sabe? É outro mundo a criança. Quando você consegue entrar no mundo dela, o Senhor foi me ensinando por quê que você tem que ser como uma criança. Por quê? O que acontece na criança? A dependência que ela tem. Como ela gosta. Quando você chega, ela não tem essa coisa, assim, ai, não sei o quê. Não, isso é coisa de adulto. Isso é coisa de adulto. A criança, ela tem uma simplicidade muito gostosa. E ela fala a verdade para você. Eu não gosto, eu não quero. Sabe, essa simplicidade da criança é tremendo. Então, todos esses processos o Senhor permitiu que eu passasse. E eu fiquei 2 anos lá dentro. E quando o Senhor viu que deu, eu estou conversando com vocês, se antes eu não conseguiria falar. Porque doía. Agora não. Aquilo o Senhor tirou. Falo com tranquilidade do meu coração, sabe? O Senhor me ensinou a ter responsabilidade. Eu louvo meu pai e minha mãe que me ensinaram a ter responsabilidade. Isso não é mais problema no meu coração e na minha alma. Mas precisei passar pelo processo. Amém?
precisei passar pelo processo. Nenhum jardim se expande de repente, mas todo jardim começa com o cuidado do dono. Todo cuidado. Todo cuidado. Ele precisa cuidar da terra para que as sementes que são lançadas cresçam e frutifiquem. Para isso, ele precisa remover as impurezas. Precisa tirar o quê? As ervinhas ali. Tirar, limpar. Precisa podar. Tirar as coisas que estão sufocando aquela plantinha. Tem que remover. Quando você busca se alinhar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, Deus vai trazendo à tua memória o que você precisa ir removendo. Eu tirei uma fotinho porque eu estava num lugar e até deixei guardado no meu celular, e quando eu estava preparando veio essa. Falei, opa! Na camiseta de uma pessoa, ela sem ela perceber, eu tirei, porque aquilo falou comigo na época. Só vive o propósito quem suporta o processo. Amém? Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo está ligado com ajustar. Pensou? Vou ajustar aqui, ó. E o Senhor sabe o que fazer, como fazer. Fazer esses ajustes na gente. Por quê? Porque o ajuste faz uma coisa, ele vai trazendo você perto, né? Dentro desse processo ele traz perto. Para quê? Para trazer você para dentro. Para mostrar como você precisa dele, a dependência dele. Deus traz processos. Ele quer o quê? Que você amadureça. Eu e você precisamos amadurecer. Amém? Vamos lá em João 15. João 15. Diz aqui, 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Isso faz parte do processo. Ele precisa limpar, né? Ele precisa cortar. Nós somos o que nós somos? Um jardim. Precisamos ser limpos. Você é um jardim particular. Você tem um dono. Amém? Você tem um dono. Você tem um dono que zela por você. Você tem um dono que vai lá, tira aquele fruto que está podre. Você pega, tem que podar. Tem que tirar as pétalas que estão ruins. Tem que tirar aquilo que está atrapalhando. Você tem um dono. O jardim, ele é fechado. Ali está falando, não está falando? Jardim fechado. É um jardim selado pelo Senhor. Amém? Vamos lá em 2 Pedro. O que o Senhor fala para nós também? Você é um jardim particular, selado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia nos diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?
Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Qual é a diferença se você observar? A diferença de um jardim público. Você não é um jardim público, você é um jardim fechado, particular. Alguém é dono. Mas um jardim público. Eu estava ouvindo uma pessoa conversando, estava falando de um jardim público. Uma vez ela passou perto do jardim e ela viu ali que alguém plantou girassóis, estava lindo. Plantou até umas salsinhas assim, né? Colocou umas rosas, ficou lindo o jardim. Cada ponto assim fez o jardim. Ela passou a primeira vez naquele jardim. Nossa, que linda a pessoa que teve ideia, né? De fazer o jardim aqui nesse lugar. Passou a segunda vez, ainda o jardim estava ali. Já na quarta vez, quando ela passou, já não tinha um girassol. Foi arrancado o girassol daquele lugar. Passou outro dia, já tinham cortado já as salsinhas, os temperinhos que plantaram ali. Enfim, os outros dias que ela foi passando, já tinham entrado, pisaram na grama. Esse é um jardim público. Esse é um jardim público. Será que alguém aqui é um jardim fechado, é um jardim público? O jardim público, as pessoas sentam, jogam lixo, não é? Às vezes come alguma coisa, joga ali. O jardim público, as pessoas entram e fazem o que quer naquele lugar ali. Ele não tem um cuidado, porque não tem dono. Ele é público. Ele é público. Não tem aquele senso de cuidado, porque é público. E às vezes você não entende, né? Por que às vezes você passa alguma coisa e você não entendeu que você tem que ser um jardim fechado? Amém? Pastor, nós temos feito aqui vigília. E se você é um jardim público, está entrando um monte de coisa em você. O Senhor quer visitar jardim fechado. Amém? O jardim não pode ser público. Porque se o jardim é público, entra tudo aquilo que não pode. Entra seitas e heresias dentro de você. Entra sujeira. Entra coisas que você tá ali, ó, Deus quer tratar, você não quer deixar. Tá ali, ó, sujo. Qualquer um entra, faz o que quer no seu jardim. Mas o jardim fechado é diferente. Tem um dono. Não entra qualquer um. Amém? O jardim fechado não entra qualquer um. Porque tem um dono. E Deus quer que você saiba disso, que você é um jardim. Amém? O Senhor quer nessa noite que você entenda, que você veja que Ele deseja que você seja um jardim fechado. Que você veja que você é amado do Senhor. Ninguém pode entrar na sua vida, fazer o que quiser com você. Não pode. Você tem que entender que você não é público. Que quando você é fechado, você sabe, Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz aqui, eu amo essa palavra. Vamos lá em João, por favor. Lá no finalzinho, desculpa. 1 João. Primeira epístola de João.
2, 27. Eu vou ler minha versão, mas vou pedir para o Edemar também ler a versão dele. Amém? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de algumas coisas, todas as coisas que é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Amém? Amém, amém, amém. A unção que está sobre você. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa, Espírito Santo, fala comigo. Amém? Sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente não sabe esperar, né? A gente ora uma vez, pronto. 2 vezes, pronto. Se não respondeu, mas de repente você tem que orar mais vezes. O Senhor quer trazer você para que você busque no Senhor a resposta. A resposta para saber como caminhar a uma decisão, a alguma coisa na tua vida. Mas você precisa buscar, porque a Bíblia diz aqui que a unção que está sobre você, ele vai te ensinar algumas coisas. Ele está falando que todas as coisas ele pode ensinar. Amém? Quantas vezes o meu esposo, às vezes ele fala para mim assim, nossa, ele aprendeu alguns segredos no trabalho dele, porque nas madrugadas o Espírito Santo ensinou ele algo. Né? Eu tenho certeza que o pastor Rodrigo também, no trabalho dele, o Espírito Santo ensinou coisas para ele. A pastora, em algumas situações também, nossa, o Espírito Santo, ele é o nosso parceiro, o nosso consolador, é nosso amigo. Gente, eu não consigo. Eu estou sendo bem sincera. Às vezes, eu sinto quando o Espírito Santo se entristece comigo. Eu sinto. Durante essa semana, eu vou compartilhar uma situação que aconteceu, não essa semana, mas com uma criancinha. Eu tinha que falar com uma criancinha pequena lá, bem miudinha, não era grande, era miudinha. E eu fui falar com ela. Mas não falei séria com ela. Falei bem sério com ela. Ela saiu dali, bem chateada comigo. Foi para a sala. Madrugada, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, na hora que eu estava orando, falou sobre Mateus 18:10. Sabe o que ele falou para mim? Vamos lá? Mateus, o Espírito Santo ensina a gente, ou não? Pode ler. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Amém? O Senhor falou isso para mim. Tende cuidado, ou seja, seja cuidadosa quando você fala com os pequeninos, porque os anjos dele estão constantemente perante mim. E o que eu fiz? No outro dia, eu fui até a criança, sentei com a criança e falei, eu te magoei em alguma palavrinha? E ela ficou me olhando. Mas a tia quer vir te pedir perdão. Eu quero te abençoar.
Eu quero te abençoar, eu quero que Deus abençoe você. Mas você acha que eu vim por mim mesmo só? Eu não ia ter essa consciência. O Senhor me trouxe a consciência sobre essa criancinha. Tende cuidado, porque os anjos do Senhor estão perante mim. É o Espírito Santo de Deus que nos instrui em coisas que às vezes a gente não está percebendo. Em coisas pequenas. Mas Ele quer nos instruir. Amém? E para conclusão, mais uma vez, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Amém? Pode fechar os seus olhos. E agora você vai ouvir novamente o que eu li. Só que agora você tem a consciência que você é um jardim. Eu não sei se você é um jardim público ou se você é um jardim fechado. Mas o Senhor não quer mais que você seja um jardim público. O Senhor não quer mais que você deixe as pessoas jogarem coisas sobre você. O Senhor não quer mais que você permita que as pessoas invadem o teu coração. O Senhor não quer mais isso. Porque você é propriedade particular do Senhor. Amém? Você é um jardim, você tem um dono. Ele tem cuidado de você. Você é um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada. Uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de rena e nardo. Nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés, é a mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que desce do Líbano. Acorde, vento forte, venha. Vento sul, sopra em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Amém? Eu quero orar por você. Abaixa sua cabeça. Eu não sei. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor é um jardim. Eu sou o teu jardim. Quanta coisa, Pai, que às vezes a gente permite chegar até nós, Pai. Quanta coisa as pessoas fazem, as pessoas jogam lixo. Quanta coisa, Senhor, que foi invadido o meu jardim, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor visite o coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Senhor, se há lembranças, Pai, lembranças que o Senhor precisa restaurar, Senhor. Lembranças, Pai, que foram amargas. Lembranças, Senhor, que muitas vezes, toda vez que toca nesse assunto, te fere. Machuca. Senhor, restaura, Senhor. Derrama o teu óleo sobre nós, Senhor. Nós precisamos, Pai, da tua cura, Senhor. Precisamos, Pai, da tua restauração, Pai, na nossa vida. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos limpa, Senhor. Precisamos, Deus, a cada dia, Pai, experienciar, Pai, que o Senhor é o nosso dono. Que nós temos um jardineiro, que é o Espírito Santo.
O Espírito Santo quer te ajudar, igreja. O Espírito Santo quer te encher, como o irmão Demar compartilhou. Mas para isso você tem que estar limpo. Você tem que buscar limpar o teu coração, limpar a tua mente, limpar a tua boca, todas as vezes que você fala, todas as vezes que você diz palavras de maldição até para o teu filho. Às vezes você reclama, murmura. Tudo isso é impedimento para que o Espírito Santo de Deus possa fazer muito mais na tua vida. O Senhor quer que você entenda que você é o jardim particular dele. Que ele quer falar com você, ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar: oh, minha filha, eu estou aqui. Você tá difícil isso? Eu vou te ajudar. Pai, tá doendo aqui? Eu vou te ajudar. Senhor, remova isso da minha vida. Eu vou te ajudar. Às vezes Deus remove até pessoas para você entender que aquilo ali está sendo muito ruim para você. E às vezes você não entende. Senhor, que você possa entender que o Senhor ama você. E o Senhor quer restaurar a igreja. O Senhor quer trazer cura em nosso meio. Quer trazer cura na nossa casa, no meio dos nossos familiares. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, como igreja, colocar o nosso coração na Tua presença. O Senhor conhece o coração de cada um que está nesse lugar, Pai. O Senhor sabe, Senhor, quantos entulhos muitas vezes as pessoas lançam sobre essas pessoas, Pai. Senhor, mas nós nessa noite queremos, Pai, lançar sobre Ti toda a ansiedade do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Remova, Pai. Remova aquilo que está impedindo de nós caminharmos. Remova, Pai, em nome de Jesus. Traz cura aos nossos corações, Pai. É tão bom quando o Senhor restaura a nossa alma, Senhor. Traz restauração na nossa alma, Pai. Restauração de passado. Coisas, Pai, que a gente não precisa mais. Porque o Senhor já curou, o Senhor já perdoou. O Senhor já fez. Mas muitas vezes a gente fica insistindo, Pai. Mas o Senhor já fez, Senhor. O Senhor já pagou um alto preço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha trazer, Senhor, o Teu consolo, a restauração no meio do Teu povo, Pai. Porque nós precisamos, Deus, da Tua misericórdia, Pai. Queremos, Deus, experienciar coisas novas, Pai. Tem coisas, Pai, que muitas vezes nós vivemos, tem pessoas que às vezes vivem do passado. O Senhor não quer mais, o Senhor quer que avance. Porque você é um jardim do Senhor. Você é plantado à beira de um riacho. As águas passam ali, ó. As tuas raízes, o Senhor vai brotar muito mais ainda. Você vai ser fruto, vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Não queremos ser um jardim público, Senhor. Queremos ser um jardim fechado. Queremos que o Senhor visite cada dia nós, Pai. Cada momento da nossa vida. Cada momento que nós temos, Senhor, que tomar as decisões na nossa vida, Pai. A Sua palavra é tão clara no Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. E sobre as tuas vistas eu te darei os meus conselhos. Assim diz o Senhor. Senhor, nós queremos ouvir os Teus conselhos, Pai. A Tua direção, Pai, na nossa vida. Muito obrigado, Papai. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor é tão amoroso. O Senhor é um Pai tão querido. O Senhor não nos deixa só. O Senhor quer segurar na nossa mão. O Senhor quer saber o que dói, como nós estamos nos sentindo. Às vezes a gente recebe presente quando a gente menos espera. Porque o Senhor quer nos agraciar de alguma forma.
E às vezes a gente não percebe esses carinho, esse cuidado que o Senhor tem conosco. Senhor, abençoa a tua igreja, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.